Bom, pessoal, então a gente tinha parado na questão 6, vamos dar continuidade aqui. Bom, na número 6 diz assim: formar as combinações dos algarismos 2, 4, 6, 8, tomados 3 a 3, certo? Bom, então vamos lá. Então a gente vai dividir esse problema em 3 momentos: pergunta, os dados e a descrição de todas as combinações desses 4 algarismos tomados de 3 em 3, ok? Tomados 3 a 3. Então vamos lá. O conjunto que a gente está trabalhando é formado por esses elementos aqui, 2, 4, 6 e 8. Vejam que a quantidade de elementos que formam esse conjunto são 4. Bom, a gente quer formar combinações de 3 elementos. Então a gente está trabalhando com agrupamentos que vão ser compostos por 3 elementos. Bom, vejam que num problema de combinação, pessoal, a ordem dos elementos do agrupamento, como eu disse para vocês, não importa, certo? Então, por exemplo, se eu quero formar um agrupamento com 3 elementos desses 4 aqui, por exemplo, 2, 4, 6. Falar 2, 4, 6 ou considerar 2, 6, 4 é o mesmo agrupamento, certo? Não há diferença entre esses dois que eu acabei de falar aqui agora, porque a ordem dos elementos não influencia, não é relevante na diferença de um agrupamento para o outro, certo? O que diferencia um agrupamento de outro aqui no caso da combinação é justamente a composição de seus elementos, não a ordem, certo? Então vamos lá. Então a gente está trabalhando, a notação desse problema é a seguinte: a gente quer selecionar 3 desses 4 elementos aqui. A gente quer determinar quantas são as maneiras diferentes de selecionar 3 desses 4 elementos aqui. Okay? Bom, então vamos lá. Então aqui eu vou colocar todas as possíveis combinações. E como eu disse, se a gente quer determinar quais são elas, o jeito mais certeiro de fazer, mais que não vai dar problema, é indo pela árvore de possibilidades, certo? Então vamos lá. Determinar todas as possíveis combinações de 3 desses 4 elementos aqui, você quer determinar então todas as possíveis combinações, começando selecionando pelo número 2, todas as possíveis combinações com o número 4, todas as possíveis combinações com o número 6 e todas as possíveis combinações com o número 8, certo? Então vamos lá. Então a gente tem, vocês vejam aqui que eu tenho 3 escolhas. Escolher o primeiro elemento, o segundo e o terceiro, ok? Bom, lembrando que nesse problema aqui, a ordem desses elementos não importa para diferenciar um agrupamento de outro, certo? Em combinações, a ordem não importa, ok? Bom, então, quais são as combinações que eu posso fazer então? Eu posso fazer 2, 4, 6. Eu posso fazer 2, 4, 8, certo? Eu posso fazer 2, 6, 4. Mas veja que o 2, 6, 4, ele possui os mesmos elementos desse daqui, só altera a ordem. Bom, mas como a ordem não importa para formar um novo agrupamento, quer dizer que esse agrupamento aqui, ó, é o mesmo desse. Essa combinação é a mesma dessa, não faz diferença. Então eu não posso considerar essa combinação aqui, quando eu faço 2, 6, 4, eu não posso considerar ela, porque eu já considerei. Eu já considerei esse trio aqui, eu não posso considerar ele. Ou seja, a ordem aqui não influencia, certo? Bom, então eu posso fazer então também 2, 6, 8, certo? Veja que o 2, 6, 8 ainda não tinha sido colocado. Eu posso fazer o 2, 8, 4, mas veja que o 2, 8, 4, ele corresponde a esse grupo aqui. Ele é o mesmo grupo desse que eu já tinha colocado aqui em vermelho. Então não posso considerar ele novamente, porque eu apenas alterei a ordem de seleção do 4 com o 8, certo? Bom, então, como eu já considerei, não posso colocar ele aqui em vermelho. E posso colocar então também o 286. Mas veja que o 286 nada mais é que esse aqui que eu já tinha considerado, então não posso considerar ele. Então vejam que aqui que eu esgotei todas as possíveis combinações utilizando o número 2. Ok? Então, vamos para o próximo. A gente quer determinar todas as combinações escolhendo como um deles sendo 4. Certo? Então vamos lá. Então a gente pode fazer 4, 2, 6, mas veja que um 4, 2, 6 é o mesmo que esse daqui, porque ele possui os mesmos elementos, só altera a ordem. E se possui os mesmos elementos e altera apenas a ordem, quer dizer que apenas eles são o mesmo agrupamento, a mesma combinação, certo? Então não posso considerar ele. Eu posso fazer 4, 2, 8, mas vejam que 4, 2, 8 ele se encaixa nessa categoria aqui. Essa daqui eu já considerei, certo? Já considerei o trio 2, 4, 8. Esse aqui é o mesmo trio desse. Só o escolhi em ordem diferente, mas é a mesma coisa, então não posso considerar. Bom,
eu posso fazer 462, certo? Só que o 462 é o mesmo desse daqui, ok? Posso fazer 468. Vejam só que o 468 eu ainda não tinha fazido a seleção desses três elementos juntos. O 468 apareceu pela primeira vez somente aqui, certo? Então eu tenho que considerar ele, ok? Então vamos lá. Então eu fiz 468, que é esse daqui. Agora eu posso fazer 482, mas o 482 é a mesma que esse daqui, possui os mesmos elementos desse, portanto, ele é o mesmo agrupamento, a mesma combinação. Bom, falta agora, eu fiz 428, que é esse daqui, agora falta o 486. Só que o 486 é a mesma combinação desse, porque ele possui os mesmos elementos, apenas a ordem que difere. Só que a ordem não importa na diferenciação de um agrupamento por 8. Se ela não importa, quer dizer que esses dois aqui são o mesmo agrupamento e eu não posso considerar ele novamente. Então, vamos lá. Então, como vocês viram aqui que eu fiz o 486, que eu considerei, então quer dizer que eu esgotei todas as possibilidades de combinações com o número 4. Então, agora eu vou para o número 6. Começando a seleção aqui pelo número 6. Então, eu posso fazer 6, 2, 4, mas veja que o 6, 2, 4 é o mesmo que esse, porque ele possui os mesmos elementos que o 2, 4, 6. Então, eu já considerei. Posso fazer 6, 2, 8, só que o 6, 2, 8, ele está nessa categoria aqui, certo? Ele representa esse mesmo agrupamento aqui, porque a única coisa que acontece aqui de diferente é que a gente está ordenando esses elementos de maneira diferente, mas são, portanto, os mesmos elementos. Se são os mesmos elementos, é o mesmo agrupamento. Então, eu tinha 6, 2, 8. Posso fazer 6, 4, 2. Só que o 6, 4, 2 é o mesmo que esse daqui. Então, eu já considerei. Bom, eu posso fazer 6, 4, 8. Que está aqui, certo? Então, mas eu já considerei. Já considerei esses elementos aqui juntos. Então, não posso considerar novamente. Posso fazer 6, 8, 2. Só que o 6, 8, 2 eu já considerei. Que ele possui os mesmos elementos que o 2, 6, 8. E o 6, 8, 4, que eu também já considerei, certo? Não posso considerar ele novamente. Bom, então eu já esgotei todas as possibilidades de combinações com o 6. Então agora eu vou determinar com o 8. Então começando pelo 8. Posso fazer 8, 2, 4, mas o 8, 2, 4 é o mesmo desse daqui, porque ele possui os mesmos elementos. Posso fazer 8, 2, 6, mas o 2, 8, 6 é o mesmo que esse, porque ele possui os mesmos elementos, só difere a ordem, e a ordem não é importante. Eu posso fazer o 8, 4, 2, certo? Só que o 8, 4, 2 é o mesmo que esse daqui, então eu não posso contar ele novamente. Posso fazer 8, 4, 6, só que o 8, 4, 6 é o mesmo desse daqui, certo? Esse daqui é o mesmo desse porque ele possui os mesmos elementos, apenas difere na ordem, só que a ordem não importa na diferenciação de um agrupamento por outro, certo? Apesar da ordem desse ser diferente desse, eles, no entanto, são o mesmo agrupamento. Posso fazer 8, 6, 2, só que o 862 é o mesmo desse agrupamento aqui. E posso fazer o 864, que é o mesmo desse agrupamento aqui. Então vejam que desse total aqui de possíveis reorganização de 3 elementos escolhidos entre 4, eu tenho apenas 4 combinações. Ou seja, eu tenho apenas 4 agrupamentos onde eu posso selecionar 3 desses 4 elementos aqui, onde a ordem desses elementos não importa na geração de um novo agrupamento, certo? Então vejam que apesar de eu ter 24 possibilidades aqui de organização de 3 elementos de 3 elementos escolhidos entre 4, no entanto, eu tenho apenas 4 possíveis combinações. Porque vejam aqui que nessas 24 formas de contar aqui, eu estou contando uma mesma coisa quantas vezes? Estou contando a mesma coisa quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, se estou contando a mesma coisa 6 vezes para cada uma dessas aqui, então quer dizer, para eu determinar então, o número de combinações, eu pego esse número total e divido por 6, que é o número de vezes que eu estou contando a mais, certo? Então, se eu vou pegar 24 e dividir por 6, eu obtenho apenas essas 4 possibilidades aqui. Essas são as 4 combinações possíveis desse meu problema aqui. Ou seja, que problema? Selecionar 3 desses 4 elementos aqui. Ou seja, a combinação desses algarismos aqui tomados 3 em 3 são apenas 4 possíveis. Ok? Então, eu só vou aqui resolver esse problema aqui utilizando essas informações para vocês verem que no final
quando eu resolvo esse problema aqui utilizando a fórmula, eu vou encontrar apenas 4. Essa quantidade aqui que é a quantidade de combinações possíveis. Bom, lembrando, qual que é a combinação, qual que é a fórmula de combinação? A fórmula de combinação é n fatorial dividido por n menos k fatorial vezes k fatorial. Ok? Então, onde aparecer n, eu substituo por 4, e onde aparecer k, eu substituo por 3. Bom, então eu tenho 4 fatorial dividido por 4 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. A primeira coisa que eu vou resolver é o que está dentro desse parênteses aqui. Então, 4 menos 3, 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse aqui, que é o maior fatorial, e vou abrir ele até o maior do de baixo, certo? Então vai ser 4 vezes 3 fatorial, certo? Porque 4 fatorial é a mesma coisa aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial. Então posso escrever 4 fatorial como 4 vezes 3 fatorial. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero simplificar essa estrutura aqui. Eu quero cancelar essa com essa, certo? Então, eu simplifico 3 fatorial por 3 fatorial, e no final me sobra em cima 4 e embaixo 1 fatorial. Só que 1 fatorial é o quê? 1 fatorial, por definição de fatorial, é 1. Então, 4 dividido por 1 são 4, que é justamente essa quantidade aqui que a gente determinou. Ou seja, existem apenas 4 combinações possíveis de 4 elementos tomados 3 em 3. Ou seja, tem apenas 4 possibilidades possíveis de selecionar 3 elementos de 4 elementos distintos dados. Ok? Bom, então, a gente tem aqui o exercício 7 e a gente vai resolver ele no próximo vídeo. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fui!